Oi, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar a unidade 3 da nossa apostila do Amigavelmente. Então eu vou pedir que vocês abram lá na página 122 e 123. Hoje nós vamos aprender a importância da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Bom, o que é a linguagem verbal? Linguagem verbal é tudo aquilo que a gente fala. Isso que você está escutando eu falar é a linguagem verbal. Aquilo que o outro fala, o que é escrito, tudo isso é linguagem verbal. E o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal são os gestos, os olhares, o tom de voz. Lembra que eu falei para você? As expressões faciais, a linguagem corporal, tudo isso é linguagem não verbal. Tudo aquilo que nós não podemos escutar, mas nós podemos observar. E tudo isso é importante numa comunicação. Então, por exemplo, às vezes o seu amiguinho ele vai estar triste, mas ele não vai falar para você. E como que você sabe que ele está triste? Através da linguagem não verbal dele. Então, você vai ver o rosto dele triste, ele isolado, ele chorando. Tudo isso é a linguagem não verbal. E em uma conversa é muito importante nós observarmos os dois, tá bom? E agora vamos para as atividades, para a gente poder entender um pouquinho melhor do que eu estou explicando aqui. Lá na página 123, no exercício 1, vocês vão ter que observar a imagem que está lá na outra página 122. Então, tem dois menininhos aí conversando. No primeiro exercício, no primeiro tópico, vocês vão ter que escrever quais são as linguagens, as pistas verbais que eles estão falando. Lembra a pista verbais? Aquilo que nós falamos ou escrevemos? Então, vocês vão escrever aí as três, que é o que? Mas, o que foi? Fale logo. Então, tudo isso são as pistas verbais que eles estão falando. E depois, lá embaixo, vocês vão ter que escrever três pistas não verbais que estão no desenho. Então, quais são as pistas verbais? Lembra? Expressão facial, olho arregalado, uma pessoa que ela tá mais encolhidinha. Tudo isso são as pistas não verbais, que vocês vão observar o desenho e escrever aí, tá bom? Agora, lá também na página 123, no exercício 2, tem uma imagem da menina. A menina tá fazendo um sinal com a mão de não, que é a linguagem não verbal, e ela está falando não. Então, vocês vão observar essa imagem e lá na outra página, na 124, vocês vão responder. Descreva as pistas não verbais que consegue identificar. Então, quais são as pistas não verbais? Ela estendendo a mão, falando não. A expressão facial, então vocês vão ter que observar e escrever aí, tá bom? Lá no exercício 3, vocês têm três imagens. Vocês vão ter que observar essas imagens e vão ter que lá responder qual é a mensagem que essas imagens estão passando. Então, as três imagens estão passando uma mensagem de pai. Então, vocês vão observar aí e vão escrever o que elas estão passando, tá bom? É importante nas pistas verbais, na linguagem não verbal e nas pistas não verbal, que vocês observem. Então, vocês têm que ter muita atenção e observar, tá bom? E agora, lá no exercício 4, tem aí 6 imagens. Vocês vão assinalar em vermelho as pistas verbais. Então, tudo que está escrito, como olá, silêncio, eca, são as pistas verbais. Vocês vão ter que assinalar em vermelho. E as pistas não verbais, que são gestos, expressões do rosto, vocês vão assinalar ou circular em verde, tá bom? E agora, para finalizar, lá na página 127, é uma atividade para você fazer em família. Então, junto com a mamãe, com o papai ou com a pessoa que está te ajudando, converse sobre isso, sobre pistas verbais e pistas não verbais, sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Conversem sobre esse tema e depois vocês vão ter que escrever aqui e identificar quais foram os sinais verbais, quais foram as palavras que vocês usaram e quais foram os sinais não verbais. Então, quais foram os gestos que vocês fizeram, quais foram as expressões faciais que vocês fizeram. Então, vocês vão escrever aí. Lembrando que para essas atividades, para identificar o não verbal, é importante que você tenha muita atenção e observe bem. Isso é muito importante, porque às vezes numa conversa, a pessoa nem sempre vai dizer pra gente como ela está se sentindo, mas através da linguagem não verbal, das pistas verbais,
né, da expressão facial, daquilo que ela está fazendo com o corpo. Nós vamos conseguir identificar se aquela pessoa está bem ou não, se ela está precisando de ajuda ou não, se ela está falando não para você ou sim. Então é muito importante observar essas coisas. Essa é a nossa aula de hoje. Se você precisar de alguma ajuda, pode me procurar.